Onde a gente trabalhava, minha chefe também era cristã e a gente ia na mesma igreja e a gente estava meio que no mesmo processo de conversão. Estava começando a caminhar com Jesus, então aquela paixão, aquela coisa que toda vez a gente chegava no trabalho e começava a compartilhar uma com a outra, e também tinha um outro rapaz que trabalhava junto que também era cristão, e a gente ficava o dia inteiro falando das coisas de Deus. A gente não foi nenhuma coisa assim, eu vou falar de Jesus pro Felipe, mas era impossível ele não ouvir, né? Que era o dia inteiro aquilo. E a gente contava como que foi o culto, o livro que eu tô lendo fala isso. A gente sempre estava compartilhando alguma coisa ou trocando experiências. E nesse tempo, assim, o Felipe começou a ficar, tipo assim, fazer perguntas. Mas como é que é isso? E aquilo. Ele começou a ficar curioso, né? Então, a Sabrina, ela chegou para trabalhar lá na loja. Ela começou com a cunhada dela a frequentar uma igreja. Com isso, ela começou a mudar, né? Ela, assim, quando ela começou a trabalhar lá com a gente, eu vi que ela tava numa fase assim que eu percebi que ela tava começando a buscar coisas novas, né? E ela tava começando a ir na igreja. E nisso, coincidentemente, a minha chefe também estava começando a ir. Então as duas começaram a caminhada delas meio que juntas, né? E eu fiquei pensando, poxa vida, né? As duas agora resolveram começar a ir na igreja. Que legal, agora vão começar a falar de Jesus o dia inteiro aqui na loja. Deus que me livre disso, eu pensei, né? Passou um tempo e eu vi que o que aconteceu, elas começaram a ir para valer mesmo na igreja. E as duas não paravam, dito e feito, elas não paravam de conversar sobre Deus, sobre Jesus e sobre a palavra que o pastor tinha ministrado no domingo e sobre como elas tinham sido tocadas pelo Espírito Santo. E essas coisas para mim eram coisas totalmente diferentes, eu nunca tinha escutado esse tipo de coisa. Então eu pensava, né, o que essas duas malucas estão falando? Porque para mim era diferente. E elas com toda a paciência, sempre falando para mim, explicando as coisas. E aos poucos essas coisas foram me conquistando, sabe? Essas coisas elas foram entrando no meu coração. Porque eu via que elas estavam vivendo essas coisas, não só falando o que aconteceu no domingo, mas elas começaram a trazer experiências que elas tiveram na noite passada. E essas coisas me chamaram a atenção. Eu lembro que ele começou a ir, assim, algumas vezes, participar de uma coisa ou outra, e ele começou também a se interessar pelas músicas, porque uma época ele começou a dar aula de violão pra nossa chefe, que era essa minha amiga, né? Começou a dar aula de violão e ela só queria aprender músicas cristãs, então ele começou a ouvir, começou a se interessar. O tempo passou e eu não fui uma pessoa que, aceitei, né, a verdade e pronto, né, mudei. Eu tive uma transformação bem, posso dizer assim, que um passo a passo assim, mais lento, né? Depois que a gente saiu do trabalho, eu lembro que eu fui para uma empresa e logo depois ele foi trabalhar em outra, que ela era do lado da loja onde a gente trabalhava, já do lado. E ele, assim, a gente perdeu o contato, né? A gente tinha mais contato no trabalho mesmo, então perdeu o contato. E eu vi que ele acabou, assim, se afastando um pouco. Eu não via mais ele na igreja, eu não conversava mais com ele, eu via ele em coisas que ele já não caminhava mais, estava caminhando de novo. Daí eu lembro que uma vez eu estava orando e Deus me falou, assim, que existia um fruto que estava quase pronto para ser colhido e que estava passando do ponto e estava quase se perdendo. Então eu fiquei pensando, mas o que é isso? E Deus me mostrou que era a vida do Felipe, que eu deveria voltar lá e falar com ele de novo. Daí eu falei, então tá, né? Eu não sabia que tava tão ruim assim, né? Então eu pensei, mas como é que eu vou fazer isso? E daí eu pensei, eu vou no meu trabalho antigo, como ele trabalha do lado agora, eu falo com a minha amiga, passo na frente, dou um oizinho e tenho contato de novo, né? Daí eu fui no meu trabalho antigo, conversei com a minha amiga, e daí eu passei ele pelo lado, ele tava já na frente, assim, daí eu entrei, oi, como é que tá? Eu puxei um papo, assim, como é que estão as coisas e tal.
daí ele começou a falar e daí começou assim a desabafar algumas coisas, daí eu falei, né, assim, fiz ele lembrar daquilo que ele já tinha experimentado e que talvez ele, né, acabou perdendo, e ele mesmo falava, meu, você veio aqui e agora eu vejo que é isso que eu quero, né, eu me afastei, mas eu quero voltar e tal, então eu tentei incentivar de alguma forma e tal, ele voltou e depois daquilo ele ficou firme assim com a gente. E eu lembro que teve um domingo que eu tava na casa de um amigo meu e a gente tava assistindo o Super Bowl, né? Um domingo à noite, e de repente eram umas 9h15, 9h20 da noite, e eu tava distanciado da igreja naquela época. E a minha mãe me ligou, Felipe, onde você tá? E eu falei, eu tô na casa desse tal amigo. E a minha mãe disse, meu, vem pra casa já que tem um pessoal aqui te esperando. Aí eu na casa do meu amigo, pensei, poxa, eu não posso deixar o pessoal lá, né? Vai ser muito feio da minha parte deixar o pessoal e não ir lá. Eles vieram me ver, eles vieram conversar comigo. Aí eu cheguei em casa, tava a Sabrina e o Júnior e mais um casal. E eles estavam com um pãozinho, todo mundo com um pãozinho e com uma tacinha de suco de uva. E eles falaram assim pra mim, a gente sentiu a tua falta e a gente deixou pra ceiar com você. Então a gente veio aqui ceiar com você. E nossa, aquilo me deu um baque. Oi, Felipe! Eu quero dizer assim que eu tô muito feliz de ver o teu crescimento, ver o quanto você ficou firme com Deus, ver o quanto Deus trabalhou na tua vida e hoje você caminha assim, servindo, tudo que a Anne tem feito lá na Máquina do Tempo, o fato de você ter conhecido uma esposa, né, Deus ter te agraciado com essa linda que é a Anne. E, eu fico muito feliz mesmo, porque eu olho pra trás e muitas coisas que a gente fez, muitas pessoas com quem a gente conversou, nem todas hoje permanecem, mas só o fato de ver você caminhando do jeito que você caminha com Deus e junto com a Anne, ver assim que vão ser filhos abençoados lá na frente, vocês estão abençoando uma geração, né, esses pequenininhos da Máquina do Tempo, vocês estão abençoando eles e Deus também vai fazer através da vida deles e saber que eu contribuí, o Senhor assim, pela graça mesmo, me fez participar de um pouquinho disso, sabe? É maravilhoso. Vale muito a pena. Eu amo você, amo a Anne. Vocês são amigos eternos pra mim, pro Júnior também. E amo vocês. Beijo. Então, eu costumo dizer, né, que a minha caminhada com Cristo, ela tem duas fases. A fase onde eu fui apresentado a Cristo, que foi com a Sabrina, e a fase onde eu aprendi a escutar a Deus, né? Aprendi a escutar e aprendi a caminhar conforme a vontade de Deus, que foi com o Dani. Eu estava com os meus problemas pessoais e eu conheci o Dani. O Dani também, ele viu que eu não estava muito legal, e ele começou a se dispor muito para mim. Então ele começou a me chamar para ir na casa dele, tomar vários cafés. A gente tomou vários cafés na casa dele. E a gente conversou muito. Ele me explicou várias coisas. Sabrina e Dani, eu quero agradecer vocês por tudo que vocês fizeram por mim. A Sabrina por ter, no auge da minha ignorância, ter me aguentado com toda a paciência, com todo cuidado com as palavras, com todo zelo com as coisas que você dizia para mim, para não me machucar, porque algumas coisas eu não entendia e você tinha esse cuidado para eu não sair dali dessa conversa com algum tipo de receio de Jesus. Então eu agradeço por toda a disponibilidade, por tudo que você fez por mim. Dani também eu quero agradecer porque, você
me pegou pela mão assim e falou assim, meu, eu vou ensinar para você as coisas que eu sei, que eu aprendi. Eu batalhei para aprender muitas coisas e eu quero ensinar para você tudo que eu aprendi. E você me impulsionou, assim, você fez com que eu realmente entrasse de cabeça na caminhada com Cristo. Então vocês dois, eu posso dizer assim, que vocês marcaram a minha vida com Cristo, por tudo que vocês fizeram. Obrigado pela disponibilidade. Nas várias vezes que, quando eu não tinha carro, vocês me buscavam em casa para ir na igreja. E a gente ficava depois do culto, vocês trabalhavam cedo e vocês ficavam ainda muito tempo conversando comigo no carro, Sabrina e Júnior. Obrigado por tudo isso, porque isso fez a diferença. Obrigado mesmo.